processo, tá bom? O trabalhador, ele entra com processo, ele entrando com processo, a sua empresa, por assédio moral, por exemplo, canal de denúncia, assédio, por inúmeras situações, também precisa apresentar a documentação dos sociais. Então, isso daqui também é bem claro também. E, pessoal, não tem... a gente pode falar, né? Ah, professor, aqui. Então, preciso também estar fazendo riscos sociais para atender um processo trabalhista, para atender o Ministério Público do Trabalho e para atender o Ministério do Trabalho. Então, você viu que são coisas diferentes que a gente precisa estar atendendo, e é isso que a gente gosta de estar sempre explicando, pessoal. Tem muita coisa, né? Ah, não tem fiscalização. Mas qual fiscalização? O que a empresa está recebendo? Será que é uma ação trabalhista? Será que é uma situação que... Aqui tem um aluno para você. Só perguntar para ele. Questão. O pessoal vai, né, pessoal? A gente está o dia todo falando lá do grupo, mas uma hora, né? Assim, última hora de querer saber aonde está tendo a aula, né? Perguntar você. Não, isso. Aqui. Bem legal. Então, esses pontos são importantes, pessoal. Tá, agora, material da aula. Aqui. Abrir aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, eu peguei esse material para não tem informação errada. É o próprio material que o Ministério do Trabalho disponibiliza. Já coloquei lá no grupo também. Ainda não baixou, você baixa esse material aqui que vai te ajudar bastante aí no dia a dia. Vou aumentar aqui, olha aí para vocês. Aqui tem pontos importantes que eu quero comentar com vocês. Primeiro ponto, pessoal, o que mudou na NR1 é isso daqui que a gente vai falar agora. Primeiro, o que mudou? Aqui, ó, a NR1 foi alterada em agosto do ano passado, que é legal e é importante você entender isso. A NR1 foi alterada em agosto do ano passado, incluindo fatores de riscos sociais relacionados ao trabalho. Aí tudo bem. E aí ela traz aqui para a gente vários pontos. Por exemplo, no ano passado, teve um índice de afastamento do INSS, mais de 500 mil pessoas, eles colocam lá 452 mil pessoas, foram afastadas pelo motivo do quê? Pelo motivo de transtornos de saúde mental. Então, o trabalhador ele se afastou lá por transtorno de saúde mental. Esse daqui é o primeiro ponto. E esse é um ponto que você, aluno aqui do professor, já deve se preocupar. Se aí eu quero que você anota, guarda essa noção, que a empresa ela está
fazendo a gestão de empregados afastados. Isso aqui é importante você entender. Será que a empresa está fazendo a gestão de empregados afastados? Bom, tem que mostrar para a empresa que a empresa está perdendo dinheiro, está deixando ali de ter ganho de produtividade, porque ela não está tendo controle. Esse é o primeiro ponto. Eu não sei o tamanho das empresas que você toca, mas a gente pode entender, professor, mas eu tenho empresas, né, 10 funcionários, 5, 50, de um funcionário, precisa. E o primeiro ponto que você precisa fazer é saber se a empresa está fazendo uma gestão dos empregados afastados, porque nós estamos com um índice de afastamento muito grande, e esse índice de afastamento muito grande reflete aonde? Reflete na empresa. Esse daqui é um você precisa começar a pensar aí no dia a dia do seu cliente. Oferecer esse produto. Se você ainda não oferece esse produto, que é as questões de gerenciamento, empregados afastados, vou colocar aqui, ó, o aluno está aí. E aqui, pessoal, primeiro ponto, precisa começar a pensar, oferecer esse produto, gerenciamento dos. Aqui, ó, deixa o pessoal entrar, tá aí chegando ainda, pessoal, e o assunto ele é bastante. Aqui, tá? Aqui, legal, deixa eu só ouvir aqui. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Então, aqui, a NR1 foi alterada, entrou os riscos sociais, daqui a pouco a gente vai falar quais são esses riscos sociais. Bem, seja bem-vindo aí o aluno o Adriano também chegou agora, bastante. Pessoal, a aula hoje 7h30 às 9 e amanhã 7h30 às 9. Então são 2 dias de aulas que eu conto com a sua presença, tá? Para você sair na frente e começar a gerenciar os riscos psicossociais, oferecer para o seu cliente e não caia na conversa que os riscos psicossociais foram prorrogados. Não tem essa conversa não, pessoal. Ah, não foi. Está valendo, a NR1 não mudou a partir do dia 26, está aí, ó. Então, a partir do dia 26 de maio agora de 2025, a NR1 ela vai exigir os riscos psicossociais. Vale para todas as empresas, isso. O item 1.8 da NR1 não cabe para o risco psicossocial, é para todas as empresas. MEI, ME, EPP, precisa fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais. Se não for através do PGR, tem que fazer através da análise ergonômica preliminar, lá na NR número 17. Quem é que vai cobrar os riscos psicossociais? Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, agora a partir do dia 26, se tiver fiscalização, passar algum fiscal na sua empresa, é de forma orientativa. Passar algum fiscal no seu cliente é de forma orientativa. Ele vai exigir, mas ele tem que orientar. Então, não tem multa, mas a fiscalização continua. Ministério Público do Trabalho, não tem nada a ver, pode exigir. Ah, tem muitos afastamentos por transtornos, né, de saúde mental na sua empresa, o Ministério Público do Trabalho foi denunciado, passou lá, vai exigir. E a sua empresa também pode começar já a receber processos a partir de agora, né, a partir do dia 27, dia 26, por exemplo, de maio, já começar a receber os processos, porque até hoje a gente não tinha uma norma para cobrar, então era meio subjetivo. Agora, a empresa não está fazendo o gerenciamento de riscos psicossociais, então a empresa está recebendo o processo, tem que apresentar lá. Tá bom? Então, isso daqui é interessante, isso daqui é bem. A gente precisa fazer uma reflexão em cima disso, tá bom? Só ver aqui mais uma situação, pessoal que está. Isso. Aqui, pessoal. E esse ponto aqui, ó,
Porque então começou a NR1 se preocupar. Você sabe que a NR17 ela já falava para a gente gerenciar riscos psicossociais. Deixa eu até pegar aqui a NR17, porque lá, e outro ponto também, pessoal, que eu quero já mostrar para vocês, que é bem. Vou pegar aqui a NR17. Aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Pegar aqui NR17. Ó, a NR17 ela é atualizada desde 2021. Ela está aqui, assim, ó, no item 1.7.1.1. Diz aqui para gente, ó, características fisiológicas. Então, ó, adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente ao trabalho. Então, a NR número 17 já trata desse assunto e ela aqui, ela não faz a diferenciação, por isso que não entrou as questões do MEI, ME, EPP, que tem lá na NR número 1. Então, a empresa tem que fazer NR 17. Tudo bem? Então, não tem para onde correr, né, pessoal? Precisa estar fazendo. E aqui, ó, o que, que ela vai fazer? A empresa ela tem que fazer avaliação ergonômica preliminar. Lá no manual do governo, que nós estamos aí, a gente tem que agradecer o Ministério do Trabalho, que já disponibilizou, tá já dizendo que a empresa precisa fazer. Então, aqui, avaliação ergonômica preliminar. Então, você viu. E na aula de hoje, você, ó, olha só o que, que você já vai oferecer para o cliente. Atualização do PGR, incluindo o risco psicossocial. Então, você já tem aí a atualização do PGR, incluindo o risco psicossocial. Gerenciamento dos empregados afastados. A empresa precisa controlar o CID, o motivo, qual foi o motivo do afastamento. A empresa precisa controlar isso. Se está no INSS, foi por depressão, foi por síndrome de burnout, você precisa saber. E agora o terceiro produto também que você vai oferecer para o cliente é a avaliação ergonômica preliminar. Então não tem para onde correr, pessoal. Precisa, tá aqui, ó. Tá aí, ó, avaliação ergonômica preliminar. Então o cliente precisa fazer. E agora eu vou só pegar aqui mais, pegar aqui, tá, ó. Vou entrar aqui no teste online, é tema que a gente usa para o gerenciamento. Lá. Ó, você que está acompanhando aqui, então, aqui, ó, no teste online, a gente já deixou tudo gatilhado aqui, ó, para o aluno entender. Então, tem o segurança do trabalho, a gente já colocou aqui, ó, análise preliminar, tá bom? Análise preliminar aqui, ó. Análise preliminar ergonômica. Então, aqui, você já vai fazer, aqui você vai fazer uma auditoria no seu cliente. Você pode entregar isso daqui, já coloca um plus aí. Você vai entregar isso daqui como um plus. E aí você já vai responder aqui, ó, o item 17.3.1. A organização deve realizar uma avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demanda adaptação características psicológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção. Aí você vai colocar aqui conforme e não conforme, por aí vai, tá bom? Então, esse item aqui, você tem também dentro da, da NR número 17. Então, é o que está lá, está aqui. Você vai auditar o seu cliente. Então, é por isso que você está assistindo aqui, para você já começar a oferecer isso daqui para o seu cliente. Depois, olha só que legal, pessoal. Aqui no PGR,
mostrando aqui para atualizar. Aqui no PGR, ó, vou pegar aqui o PGR. Lá do anexo 3, eu já tenho aqui já, ó aqui embaixo. Ó. Vou pegar um novo aqui para ficar mais legal. Vou fazer um novo aqui, ó. O anexo 3. Só vincular aqui. Aqui, pessoal, ó, aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente já colocou aqui, ó, dentro do sistema, risco psicossocial. Além do ergonômico, risco psicossocial. Quando eu seleciono o risco psicossocial, eu já abro aqui fatores de risco. Aí você também, você viu, assédio de qualquer natureza, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza. Daqui, esses riscos, quem deu para a gente foi o Ministério do Trabalho. Não é risco que a gente vê, não, é o Ministério do Trabalho. Aí você vai auditar, vai fazer NR17, vai conversar lá com o patrão, com o empregador e vai selecionar. Ah, mas é só esse. Aí é você viu? Aí é você vai colocando aqui, ó, restrições. Quando eu, aí eu lanço, coloco aqui. Risco psicossocial, assédio de qualquer tipo de natureza. Por isso que você vai ter que auditar. Pessoal. Tá agora. Depois eu trago aqui, ó, outra parte aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó, risco psicossocial. Selecionei aqui. Coloquei aqui. Baixa aqui. Trabalho remoto isolado. Trabalho remoto isolado. Você vai colocar definição, restrições, aí é a tua avaliação lá. Aqui, trabalho remoto isolado. Eu coloco aqui embaixo, ó, risco psicossocial, risco psicossocial. Seleciona aqui o departamento. Tá? E aqui, ó, agravo à saúde. Sim. Aí sim, ó, agravo à saúde, a gente já colocou também o que o próprio governo trouxe para a gente. Aí por isso que vai ter que fazer a gestão de empregados afastados, porque traz agravo à saúde. Isso daqui é do ambiente, pessoal. Lembrando que o risco psicossocial é do ambiente, ele não é, o risco psicossocial não é do trabalhador. Então, esse é um ponto também que não pode ter no ASO. Então, aqui você também traz e depois monta o relatório, apresenta para o cliente, porque isso daqui vai ser bem interessante. Bem, isso daqui a gente precisa. Alguém. Então, ficou claro? Então, o teste online já está pronto, tá legal. Só começar a colocar em prática. Esse daqui é um ponto legal. Tá bom? Então, isso daqui é legal já para você começar a fazer uma. Trabalhar de forma diferenciada lá com o seu. Então, ó, só para recapitular. Foi adiado o risco psicossocial? Não foi adiado o risco psicossocial. Começa a valer agora a partir do dia 26. Ministério do Trabalho. Fiscalização educativa.
Ministério Público do Trabalho, não tem nada de fiscalização educativa, já pode começar a pedir termo de ajuste de conduta. Processos trabalhistas, os trabalhadores vão começar, né, os advogados, os trabalhadores vão começar a exigir o risco psicossocial dentro dos processos trabalhistas e a empresa vai ter que se defender apresentando o relatório, ou o PGR, ou análise ergonômica dos riscos psicossociais. Tudo bem? Isso daqui é importante também. Então, vamos aqui, pessoal. Olha só. Por que então começou as questões de risco psicossociais? Porque ele colocou aqui para a gente, ó, que está tendo muito afastamento. Está tendo muitos afastamentos nas empresas. E ele até separou aqui alguns, ó. Transtornos, né? Episódios depressivos, burnout, por aí vai. E aí, o que a gente precisa começar a tratar dentro da empresa? É a saúde mental do trabalhador. É a saúde mental, é uma questão importante. Só que como a gente trata isso? Qual que é a orientação que esse guia do Ministério do Trabalho está trazendo para a gente? Precisamos tratar o ambiente de trabalho. É o ambiente de trabalho que está adoecendo o trabalhador. Então, a gente precisa tratar isso. Então, isso é um ponto também importante. Então, esse daqui é uma das maiores mudanças que tem na NR1. Tá? Legal. A inclusão expressa tipos de riscos ocupacionais. Seria o que lá no TST Online Sistemas a gente já colocou o risco psicossocial. Porque aqui, ó, o que é? É o risco físico, químico, biológico, acidentes e relacionados à ergonomia. E aí, pessoal, isso é interessante, porque para aí, a partir de agora, a gente precisa incluir o risco psicossociais dentro do nosso PGR. E aí, o governo, sabiamente, ele veio e falou isso, falou, ó, mas eu tenho o item 1.8 lá da NR número 1, que diz que as empresas pequeno porte, MEI, não precisa fazer o PGR, e elas vão ficar de fora do gerenciamento dos reais. Não, não vai ficar de fora, pessoal. Então, as empresas vão precisar fazer. Então, aqui já tem um produto a mais para você vender, que é a análise preliminar ergonômica. Deixa eu colocar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, eu estou acelerando aqui, mas se alguém quiser, levanta a mão, pode colocar aí agora para a gente responder um pouquinho. Alguém quer colocar alguma coisa? Pode, não quiser falar, abrir o microfone, pode abrir o chat aí, colocar sua dúvida no chat, estamos aqui para poder conversar. Alguém quer colocar alguma coisa? Estou à disposição. Avançar. Okay? À disposição. Oi, Enzo. Boa noite, estou escutando. Tudo ótimo. Ó, pergunta interessante. A gente não chegou ainda nessa parte, Enzo, mas o próprio manual do governo, ele já diz para a gente que a empresa ou a consultoria precisa ter multiprofissionais ou pessoas de diferentes. Sim, vou colocar que pode ser um técnico de segurança, um engenheiro, um médico, um enfermeiro? Pode ser. Pode ser eles que vão fazer a análise preliminar ergonômica. A capacitação técnica precisa verificar com a consultoria, precisa verificar com a empresa, porque aqui ele não quis, e não tem isso mesmo, porque se a gente fosse fechar o mercado, era só o pessoal da NR4 que ia ter que fazer, enfermeiro, médico, técnico de segurança, engenheiro, mas não, aqui o risco psicossociais tem que ser de comum acordo da consultoria, da empresa, buscar questões multidisciplinares para avaliar esses riscos psicossociais.
E é uma novidade, tá bom, Enzo? Então não tem como nós, né, pensar, nossa, agora é uma novidade. Será que vai ser um psicólogo? Então, não é o psicólogo, porque a avaliação aqui é para depois. O psicólogo, sim, pode entrar para avaliar quando alguém já faz o levantamento dos riscos psicossociais. Por isso que eu coloquei lá no comecinho que a gente precisa fazer a gestão dos empregados afastados. Desses empregados afastados, aí sim a gente pode ter um tratamento com um psicólogo. E aí, pessoal, tudo isso a gente tem que começar a tratar agora na empresa com, por exemplo, campanhas de qualidade de vida. Ah, mas a empresa já faz. Não, então tem que intensificar. Outro ponto também que é importante, a análise ergonômica, por exemplo. Aqui ele só colocou a análise preliminar ergonômica. Se eu avançar, verificar que a empresa, a situação está bem, não está fácil com as questões ergonômicas, aí eu posso até chamar um profissional para aprofundar esse estudo ergonômico. Agora, a preocupação é que as empresas fazem muito pouco de ergonomia. É assim, é quase. Elas acabam fazendo esse risco físico, porque tem insalubridade, tem que pagar o adicional, o risco físico é o ruído, eu dou EPI, o produto químico eu tenho que pagar o adicional, eu vou lá, compro a luva, compro a máscara, o risco biológico também, compro a máscara, tem que pagar o adicional, o risco de acidente eu também trato dentro das empresas, porque eu tenho que pagar a periculosidade, eu posso ter lá uma explosão, um risco de choque, aí eu tenho que pagar, eu dou EPI. Agora, os riscos ergonômicos é o que mais afasta do INSS, que mais coloca funcionário para fora da empresa. Você viu? Mais, né, 450 mil só ano passado. Isso nem de carteira assinada. Isso que o médico lá do INSS conseguiu identificar que estava relacionado ao trabalho, estava relacionado à ergonomia. Mas se eu pegar o segundo índice de maior afastamento, que é a pergunta do Enzo, e as empresas tratam pouco, e é interessante, são questões relacionadas à parte física do trabalhador. Vou falar uma parte interessante. Se eu fazer a gestão de empregados afastados, tem o maior índice de afastamento, burnout, que é a saúde mental. Não gerencio até hoje. Ó, as empresas, ó, não faz gerenciamento. O segundo índice de afastamento maior, hérnia de disco, dores na lombar, lesão na coluna, dores do ombro, assim, é o maior índice de afastamento, é o segundo maior índice de afastamento. Você viu que eu não tenho nenhum afastamento aqui, eu não tenho afastamento por ruído, não tenho, até tenho, mas não é em meio milhão de afastamento. Eu tenho afastamento por produto químico? Tenho, mas não é meio milhão. Eu tenho afastamento por risco biológico? Tenho. Tenho afastamento por acidente, que é grave também? Tenho afastamento por acidente, que é grave também. Só que os dois campeões, que é burnout, depressão, tudo relacionado ao trabalho, foram lá quase 500 mil, e o outro também relacionado à ergonomia, que o segundo maior afastamento, hernia de disco, dores nas costas, dores na lombar e também problemas do ombro. E eu não trato isso. E eu não faço nada disso. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma situação que a causa de afastamento ela está relacionada às duas maiores, a ergonomia e a risco psicossociais. E as empresas tratam muito pouco. E aí é por isso que o governo veio, desde agosto do ano passado, pessoal, precisa começar a pensar, precisa começar a colocar em prática. Estou afastando muito. E aqui, olha só, se a gente ainda aprofundar essa resposta ainda, porque é legal. Eu posso ter uma hérnia de disco, eu posso ter uma dor no ombro, eu posso ter uma lesão na coluna, eu posso ter uma dores nas costas, eu posso ter dores nas pernas, eu posso ter dor na lombar e estar continuando a trabalhar. Só que eu vou para o trabalho, por isso que é a gestão de empregados afastados, ou a parte médica deveria atuar melhor, o enfermeiro e o médico trabalho. Vou para o trabalho me medicando. Sem passar no médico, passo na farmácia, compro lá um remedinho para dor, outro dia outro remedinho para dor. E aí eu vou levando, mesmo ali com lesões na coluna, lesões no ombro, eu vou levando essas dores.
E aquilo vai me irritando. E aí, você viu, saiu da parte ergonômica e aí eu entrei aonde? Entrei na parte riscos sociais, que é o risco psicossocial, que é a saúde mental do trabalhador. Pô, mas não aguento mais, estou pegando peso, mas está machucando e está me irritando. Você vê como que vai cruzando as informações. Então é legal. E aí, por isso que eu falei que tem que ser hoje, como as empresas fazem, quase zero. A gente precisa parar, fazer uma reflexão, trazer para o time, pode ser um educador físico, fisioterapeuta, pode ser um psicólogo, pode trazer para o time, para ajudar a melhorar o ambiente de trabalho e fazer programas de qualidade de vida. Ah, mas e aí a gente sabe que as empresas, né, dão aquelas, né, ah, mas é caro, é difícil. Bom, a gente não, nós da segurança e da saúde do trabalho, nós não podemos ir para esse lado. Nós temos ficado, né, entendemos a situação do patrão, é difícil mesmo, os investimentos não são fáceis, mas a gente precisa fazer o quê? Começar a colocar isso. Então, quando a gente coloca isso, é legal a gente começar a pensar de uma maneira diferente, porque ele traz assim para a gente, olha só que legal, ó, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho é muito importante perceber o final dessa frase inserida no texto, relacionados ao trabalho. E esse material que nós estamos fazendo a aula, pessoal, é o material que o próprio, é o guia que o próprio Ministério do Trabalho disponibilizou para a gente. Então, eu não estou inventando, não estou trazendo dados, sim, e, né? Foi o Teste Online Sistemas que criou, foi a Azevedo Segurança do Trabalho que criou, foi a Azevedo, não. São dados do próprio Ministério do Trabalho para a gente fazer uma reflexão e começar a pensar no dia a dia. Bom, então aqui, ó, os fatores de riscos psicossociais. E aqui, essa palavra aqui que ele quer que a gente comece a colocar, relacionados ao trabalho. É muito importante perceber o final dessa frase inserida no texto da NR1, pois existem outros aspectos relacionados ao tema psicossocial, que está fora do campo do trabalho, que não estão relacionados ao trabalho desenvolvido e, portanto, não estão incluídos no GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Por exemplo, pessoal, a gente recebe consulta aqui, que é interessante, e tem, aí vocês, pessoal que, né, trabalha exposto ao sol, não é assim? Agora vai começar o frio, então, exposto ao sol, NR17, frio, do ambiente, não estou falando câmera fria, frigorífico, não, do ambiente frio. Será que é agradável? Então é isso que a gente precisa começar a pensar, pessoal. Tá lá. E ele colocou aqui, ó, questões fora do campo do trabalho. Uma empresa, por exemplo, que é muito quente o ambiente, não tem ventilação, não tem janela, não tem circulador, não tem ventilador. Será que o funcionário lá dentro ele está com aquela, o ambiente está saudável para ele trabalhar? Então é isso que a gente precisa parar. Pessoal, alguém mais quer colocar algum ponto? Porque é interessante esses pontos. Vocês podem ir puxando, porque eu já destrinchei vários manuais aqui do Fisco Social, inclusive do governo. Inclusive tem a CLT que traz uma palavra interessante, ó, que a gente precisa tratar também, que é o tratamento da fadiga. Está lá no NR17, está lá no mapa de risco da CIP, tratamento de fadiga. Será que a empresa está tratando a fadiga do trabalhador? Então, pessoal, você viu que tudo isso vai impactar onde? O risco psicossocial do trabalhador. Uma boa noite também para o pessoal que está acompanhando, o Hugo, o Henrique. Oi, Antônio, tudo bem? Aquela boa noite para vocês. Eu estou conversando bastante. Alguém mais quer colocar alguma dúvida, alguma situação? Pode perguntar, tá, pessoal? A gente entra aqui e eu vou falando com vocês. E aqui, ó, e o próprio manual do governo, do Ministério do Trabalho, eu estou, né, isso bem
bem legal mesmo. E ele diz assim para a gente: olha só, a integração entre NR1 e NR17. Então, quando a gente for agora, a partir de agora, conversar com o cliente, então nós temos três situações: atualização do PGR, incluindo o risco psicossocial. Você já viu que eu mostrei lá no teste online, já já vou mostrar de novo para você. O teste online está pronto, tanto com a análise ergonômica preliminar e também com a inclusão dos riscos psicossociais lá dentro do PGR. O que o governo ele trouxe para nós? O Ministério do Trabalho. Integração entre NR1 e NR17. Poucos fazem isso, é quase zero. E agora a gente precisa começar a fazer. E aí ele traz assim, ó, o item 1.5.3.2 da NR1 define que a empresa deve fazer no GRO, que é o seu PGR, especificando as suas etapas. Evitar ou eliminar os perigos, identificar os perigos, avaliar os riscos, classificar os riscos, adotar medidas de prevenção e acompanhar o controle de riscos ocupacionais. Até aí tudo bem. Então, o pessoal já faz muito bem isso. Tá no PGR. E aí ele acrescenta para a gente assim, ó. O subitem 1.5.3.1 acrescenta que nesse processo a organização tem que considerar o quê? As condições de trabalho nos termos da norma regulamentadora número 17, NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais. Você viu que como é interessante, pessoal? Por quê? Até hoje, poucas empresas fazem as questões ergonômicas. E aqui, a, a própria NR1 traz para a gente que a gente precisa começar a colocar em prática. Deixa eu explicar lá para você. A própria NR1, para a gente aqui. Aqui. Eu vou parar aqui. Aqui. Ó. É porque a gente recebe dúvida, a pessoa mas está querendo vender um documento a mais agora para o cliente. Então, não é, é aqui, tá aqui, ó. Tá aí, ó. A própria NR1 exige que nós fazemos o quê? A análise ergonômica. A análise ergonômica preliminar. Então, não tem, pessoal, para onde correr. Eu preciso fazer esse item aqui, eu quero que vocês guardem também, dá um print, guarda, porque isso daqui vai te ajudar muito. Isso aqui é um produto novo que você vai colocar aí no dia a dia para você começar a conversar com ele. Bem? É fundamental. Então, ó, o que nós já temos? Atualização do PGR, temos gestão de empregados afastados, temos análise ergonômica preliminar, NR17. Você quer ainda mais um serviço para você vender? Se a empresa não implantou ainda e vai fazer tudo isso, porque está aqui embaixo, ó. Descer um pouquinho, ó. Aqui, ó. O que é aqui, ó? Em destaque aqui. A consulta aos trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo, para este fim, ser adotadas as manifestações da CIPA. Então, a CIPA é uma situação, diz aqui, porque a CIPA aqui, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter o canal de denúncia, porque a CIPA, o A lá no final, é o quê?
é acidente e assédio. Riscos psicossociais tem tudo a ver com assédio moral dentro da empresa. Está lá no risco social. Burnout, depressão, assédio, pressão, a outra lá, ansiedade, cobranças excessivas, tá tudo lá. E aí a empresa precisa fazer um canal de denúncia também. E poucas empresas fazem um canal de denúncia, tá bom? Então, você viu que você tem, né, tem bastante coisa que a área de segurança e saúde do trabalho precisa começar a fazer. Isso, né? E nem falei ainda dos treinamentos, né? Da CIPADS, treinamentos do DDS, começar a falar isso junto com o seu cliente, ó, precisa começar a colocar em prática, precisa falar, porque isso daqui, pessoal, não vai ser possível implantar se você não trouxer todo mundo. O dono da empresa, os diretores, né? Porque muitos patrões nem sabem que o gerente está, né, fazendo ali ó, o assédio em cima dos trabalhadores. E o trabalhador faz a denúncia e não acontece nada. Aí vai tomar processo agora, e aí o advogado vai colocar lá que ele vai exigir a apresentação do gerenciamento de riscos psicossociais, e a empresa não vai ter. O advogado vai pedir, ó, eu quero também a, as respostas da denúncia que o trabalhador fazia na empresa, porque o gerente perseguia ele, perseguia ela, e a empresa também não vai ter. E aí, o trabalhador falar, eu fui afastado por depressão, por síndrome de burnout, e vai perguntar o que a empresa fez para melhorar o ambiente de trabalho, a empresa também não tem nada. Então, pessoal, não é só a fiscalização lá do Ministério do Trabalho, que não é, porque não tem fiscal, não adianta a gente ficar, né, batendo nisso. Uma hora vai convocar lá os fiscais que participou daquele concurso do ano passado, e eu não sei que hora vai convocar isso. Pois tem que treinar, isso daí vai tudo demorar, não sei que hora que esse fiscal vai começar a fiscalizar. Mas o trabalhador, ele vai sim começar a processar a empresa e os advogados vão cobrar esse gerenciamento dos riscos sociais. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Vou voltar aqui, pode ir, tá bom? Pode ficar à vontade que eu estou dando aqui o slide novamente. Oi, pode falar. Essa é a... Aqui, posso? Pois, ó, nós temos a resposta aqui no próprio manual. Eu vou subir um pouquinho, mostrar aqui para vocês. Ó, pergunta dele interessante. Gestão de empregados afastados. Plus. O próprio manual já traz para a gente. Começou a chegar muitos funcionários. Essa empresa não faz nada, pessoal, não tem gestão. E, né? Aí você, né, não tem. Ó, coloca aqui para nós. Ó, ele já trouxe umas dicas, hein? Recebi os atestados CID F41. Já tem aqui, ó, transtornos ansiosos. Esse é o CID relacionado ao trabalho, tá bom? Relacionado ao trabalho. Burnout, tudo relacionado ao trabalho. Depois, ele trouxe mais outro aqui pra gente, ó. O M54. Eu falei lá para vocês, ó, lesões de ombro. Outro aqui, o M75. O CID. Tem outro aqui, ó. Reações ao estresse, grave transtorno de adaptação, CID F43. Pessoal, ele já deu a dica pra gente. Depois tem outro aqui, ó, dorsalgia, CID 54.
E isso daqui é legal, interessante, mas só vai ser feito porque o que acontece aqui? Se não tiver gestão de empregados afastados, as empresas vão tomar processo porque não tomam conta da saúde mental do trabalhador e o governo já deu os exemplos de CID para a gente. E eu quero mostrar mais uma situação, é até legal a pergunta que eu tenho aqui, ó. Olha só. Estou no site do TRT, da Justiça do Trabalho. E aqui é legal. Eu vou descendo, ó. E aí ele coloca aqui, ó, indenizar trabalhador acometido por síndrome de burnout em razão de assédio moral no ambiente de trabalho. E aqui ele trouxe assim para gente, olha só, se eu fizesse a gestão de empregados afastados, olha que detalhe, pessoal. Que aula, né? Coisa. Recebi o atestado, só que do RH. A empresa, ou sou o contador. Opa, deixa eu ver aqui. F33.2, transtorno de pânico. CID, F410, esgotamento, síndrome de burnout, ID Z730. Pô, tá no atestado do trabalhador, é relacionado ao trabalho. O patrão tem que indenizar o trabalhador. O trabalhador ficou doente lá no ambiente de trabalho. E não, pessoal, e você viu? Não é a gente que está falando, é a própria Justiça do Trabalho. Já está lá. Agora, a, a outra pergunta que eu preciso, tecnicamente, médico do trabalho, enfermeiro, analisar, ver se é tecnicamente. Não tem aqui achismo. É do trabalho ou é porque ele está estressado, né, porque bateu o carro. É tecnicamente. Eu preciso ter o CID no atestado de saúde. O funcionário chegou, afastou, ou começou a entregar atestado médico, mesmo que não é afastado. Eu, gestão de empregados afastados, gestão aqui dos atestados, começo a bater os CIDs. É tudo relacionado ao trabalho. Esse trabalhador vai ter direito à indenização. Esse trabalhador tem direito à indenização porque quem está causando esse aqui em cima, ó, o assédio moral no ambiente de trabalho é o patrão. Entendeu? Então, isso é importante, não tem achismo, tá bom, pessoal? É tecnicamente aqui. Por isso que eu estou falando, precisa ter o trabalho, né, de multidisciplinar ali, né, com todos. Alguém mais quer falar, pessoal? Pode falar aí, Rafael. Tá? Eu não sei se vai dar tempo da. Pessoal, o primeiro ponto, que é legal perguntar, Rafael, é treinamento, Rafael. A empresa precisa investir em treinamento. A empresa precisa conversar com seus gestores. Porque neste caso aqui, por exemplo, ó, aqui na aula, que eu trouxe um caso prático, que está lá no TRT, olha só, o assédio moral aqui, ó, porque o chefe, que não é o patrão, é o gerente, é o supervisor, eu não sei quem é. Ele fazia aqui, ó, chamava ele do quê? De vagabundo, salafrário, 171, entre outros, né, xingamentos. Por isso que o primeiro ponto aqui é fazer o quê? É fazer treinamento, é conversar, é ter condutas do que pode e do que não pode. Imagine só, né, Rafael, no WhatsApp, você começar a falar lá, pô, aquela grávida só traz atestado médico, ela não trabalha. Mas por que que o gerente ou o supervisor ou alguém fala isso? Porque não recebeu treinamento. Aí o que que acontece? Se a empresa, por isso que a gente vai ter que colocar lá, se a empresa precisa tomar medidas da treinamento, porque como isso daqui já acontece, tá, pessoal? Isso daqui já está rolando por aí. A única coisa que precisa é treinar o funcionário, conversar com o funcionário, para ele começar a entender que ele está no ambiente de trabalho e ele não pode tratar dessa maneira, funcionário. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, depois, a gente colocou alguns exemplos aqui, até
Tá aqui, ó. Aí que vai. Tô aqui, ó. Vou no TST de novo, no TST online, tá, pessoal? Sistema, tá? Coloquei risco psicossocial. Trabalho remoto isolado. Então, aqui, então, é legal a tua pergunta, Rafael. Ele coloca aqui pra gente, ó. Os riscos já estão aí. Assédio de qualquer natureza, trabalho. Como que eu resolvi isso? Canal de denúncia e também a gestão de empregados afastados, sabendo se eu estou com muitos CID relacionados ao burnout, que é relação ao trabalho, começar a tratar isso, treinamento. Depois aqui, ó, má gestão das mudanças, a empresa, a comunicação, ele coloca até e esses riscos aqui é o próprio Ministério do Trabalho que trouxe para a gente, tá bom? Eventos violentos, traumáticos. Imagine só, né, aqui o evento aqui, por exemplo, uma caixa de supermercado foi assaltada. O cara foi lá e pá, colocou o revólver na cabeça da caixa. Quero dinheiro, levo e será que aquela trabalhadora vai ter condições de voltar a trabalhar naquele mesmo caixa? Aí eu preciso, e assim, preciso fazer e aí vem as outras situações. Vai ter o tratamento, vou ter lá uma questão de qualidade de vida, vai passar no psicólogo, vou ter uma acolhida com isso, então a empresa precisa começar a fazer isso. Excesso, e aí eu vou trazer aquele outro lá, que parece simples, né, Rafael? O hernia de disco. Vou lá com o hernia de disco. Tenho que descarregar, trabalho no material de construção. Trabalho no material de construção. Você está vendo lá, o cara todo dia tem que descarregar piso, levar, subir escada. A hernia de disco. Será que aquele trabalhador, o psicológico dele está bom? Quando ele começa a ver que ele tem que descarregar um caminhão e o patrão não compra um carrinho de mão para empurrar, que é coisa básica, coisa simples. E aí a gente da segurança do trabalho não faz nada, acha que está tudo bem, faz um monte de laudo lá, papel, coisa e tal, né? Tira foto, né? Mas manda. Compra cinto lá para o cara amarrar, né? Aquele cinto ergonômico. Muito bem, parabéns, tem que comprar mesmo a cinta, né? Amarra lá na lombar dele, mas não compra o carrinho pro cara. E aí, você viu, tá lá, eu preciso analisar a parte ergonômica também lá dentro do PGR. E aí eu preciso vir para cá também e começar a analisar. Então, eu preciso fazer bastante coisa, porque aqui, ó, baixa clareza, trabalho remoto. Aí eu vou colocar aqui, ó, fatores. Olha só. Aí você tem todos esses problemas aqui que precisa verificar. E o governo ele já traz aqui para gente, o assédio de qualquer natureza, é um transtorno mental. Ou vai ter DORT, que é NR número 7, aí a gente vai ter que começar a analisar. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa colocar em prática rapidamente. E é claro, pessoal, para fazer isso, eu preciso fazer aqui, ó, análise ergonômica preliminar, fazer os levantamentos para dar solução para o cliente. Não tem como eu falar de riscos psicossociais se eu não fizer análise ergonômica preliminar, se eu não levantar para dar sugestões de melhoria para o cliente. Coisas simples. Treinamento, melhorar a comunicação, comprar ferramentas ali para manuseio e transporte de carga, coisas, né, melhorar o ambiente de trabalho. Por exemplo, né, a gente pega hoje, as pessoas não sabem ler e escrever, adianta eu dar manual de instrução para as pessoas que não sabem ler e escrever? É a maioria, pessoal. Hoje a mão de obra pesada, né? Mão de obra no campo, mão de obra da conservação e limpeza, tem baixa escolaridade. Aí vai lá, toma o manual, a pessoa não sabe. Você até está constrangendo a pessoa, né? Um constrangimento. Então a gente precisa tomar tudo isso. Mas agora, e é importante isso, pessoal, porque a partir do dia 26 a situação começa a mudar. Tudo começa
a ter uma demanda diferenciada e vai chover processos trabalhistas demais, porque as empresas fazem muito para a gestão de, né, para a gestão dos riscos sociais. Vou parar aqui. Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? Então, aqui, acho que você viu, pessoal, as respostas são técnicas porque, como a gente já estudou isso, elas estão tudo já ligadas uma na outra. Então, nós temos o CID, da gestão de empregados afastados, eu sei aqui o que é o outro CID. Agora, para a gente fazer esse controle, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter gestão dentro da empresa, porque senão não vai, né? Não vai ter como fazer esse ponto aqui, ó. Oferecer diretrizes como proceder e esclarecer as possíveis dúvidas desse processo de implementação. Então, isso daqui é um ponto importante. O que mudou está aqui, já falou o que mudou. Os fatores de riscos a gente já conversou. E aqui, ó, para a gente, vamos terminar aqui, ó, esse item, e a gente encerra a aula de hoje, vocês, né, fica aqui no bate-papo para vocês tirar as dúvidas, onde os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho estão incluídos. Os fatores de riscos psicossociais estão relacionados diretamente com a organização do trabalho, por isso que eu falei de treinamento. Então, vem o Ministério do Trabalho e fala para a gente, ó, precisa organizar o trabalho, precisa ter método, precisa ter planejamento, precisa ter organização. E tudo isso estressa o trabalhador. É falta de comunicação, então eles vêm aqui, ó, decorre de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho, podendo gerar vários efeitos à saúde do trabalhador em nível psicológico. Por isso que nós estamos falando aqui do risco ergonômico primeiro, atingir o físico do trabalhador vai atingir o emocional do trabalhador também, vai atingir a saúde mental do trabalhador. Como, por exemplo, tá aqui, ó, ele mesmo trouxe, ó, desencadeamento, desencadeamento aqui, ó, decorre de problemas da concepção. Depois ele traz aqui, ó, desencadeamento ou agravamento de estresse no trabalho. Esgotamento. Esgotamento qual que é, pessoal? Esgotamento físico e esgotamento emocional. Distúrbio ósseos musculares, que é a parte ergonômica mesmo. Eu estou falando nisso, estou trazendo aqui a hérnia de disco, que é o segundo maior índice de afastamento, dores nas costas. Depois, dores no ombro, relacionados ao trabalho. E isso gera o quê? Gera a depressão. E entre outros, né? Burnout, depressão, ansiedade, por aí vai. Então, preciso tratar isso. E o que que ele coloca aqui para nós? Ó? Além disso, a organização deve adotar as medidas necessárias para avaliar o desempenho ISST, mantendo um processo de melhoria contínua. Para tanto, deve ser utilizada uma abordagem de PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Aqui, eu acho que daqui a gente faz bastante, a única coisa que a gente não faz aqui é o agir. Então, as empresas, elas fazem muito pouco em questões de segurança ao trabalho. Documenta bastante, então faz lá o planejamento, faz o checklist, né? Faz tudo isso daqui mesmo, é bem legal. Agora, o agir, que é a prática, a gente acaba não vendo. Então, isso daqui também é importante. E o outro ponto aqui, ó, implementar as ações, fazer a verificação dessas ações e depois corrigir o que foi necessário no processo contínuo de melhoria das condições de trabalho, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, a novidade é isso daqui, pessoal. Assim, eu vou colocar duas, né? A novidade aqui, o agir, porque as empresas agem muito pouco, né? Querem só papel e mais nada, né? E nós, da área de segurança ao trabalho, a gente é muito conivente com isso, né? Entrega lá e não entrega resultado, e a gente sabe muito bem disso, e a gente acaba vendo do outro lado aqui,
dos processos trabalhistas, como as empresas perdem dinheiro por falta de investimento em trabalho. Então, esse processo aqui é importante. Bem, pessoal? Importante. Pessoal, alguém quer alguma dúvida, falar alguma coisa? Estamos aqui para poder ajudar. Então, eu já entro nesse item 3 aqui. E aí a gente caminha para o final da aula de hoje. Quem quer colocar alguma coisa? Pessoal, aqui, ó, o que a gente vai acabar vendo? Probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. E é isso que eu estou falando. O risco psicossocial está muito relacionado aos fatores ergonômicos dentro do ambiente da empresa. Vou trazer um exemplo simples. A empresa, seus mecânicos trabalham em um local que não tem ventilação. Não é ruim isso, pessoal? Ou, é assim, é. Ah, professor, mas é assim, é calor lá fora, o ambiente não tem ventilação, afeta o físico desse trabalhador, a fadiga, ele cansa muito mais rápido, e também afeta as questões emocionais dele. Ou, né, a questão aqui ergonômica, eu tenho pouca ventilação, vai atingir o físico dele e vai depois atingir a saúde mental desse trabalhador. Então, os fatores e riscos psicossociais relacionados ao trabalho devem ser inseridos dentro da dinâmica do seu PGR e do seu GRO. Ou seja, no processo de identificação de perigos, a avaliação de riscos e implementação de medidas de prevenção. Aqui, pessoal, é pensar antes. Prevenção aqui é pensar antes, é planejamento, não é proteção. Proteção você taca capacete na cabeça do trabalhador. Ergonomia, riscos psicossociais é prevenção. É sentar, é conversar, e é participar, tá bom? Isso aqui é legal. Isso será abordado diretamente, né? A gente vai conversar na aula de amanhã, já até colocou aqui. Mas o texto da NR número 1 traz assim, ó, trouxe a definição da probabilidade por tipo de riscos, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho foram incluídos no item relativo aos fatores ergonômicos. Perfeito, pessoal. E é isso, por isso que não tem jeito. Não tem como. Eu preciso fazer análise preliminar ergonômica. Eu tenho que começar a fazer. E ele coloca assim para a gente, ó. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e eficácia das medidas de prevenção. É importante perceber que na avaliação dos fatores e riscos psicossociais relacionados ao trabalho, trata-se de considerar quais os fatores da atividade de trabalho são estressores. Viu aqui, pessoal? Ó, fatores da atividade. Tem como eu saber dos fatores da atividade que são estressantes sem conversar com o trabalhador? Não tem jeito. Tem como. Não tem como. O que está fazendo mal para o trabalhador? Ah, professor, eu estou descarregando aqui todo dia um caminhão de piso. Não aguento mais. Acabou com a minha coluna. Chego em casa, acabou com a minha vida. Não consigo mais jogar bola, não consigo mais pedalar. Olha só, é uma entrevista, um bate-bola, né? Não consigo mais trabalhar, não consigo mais jogar bola, não consigo mais ir na academia. São coisas simples, mas que estressa. Não... Imagina só, não consigo pegar mais a criança no colo. Hum? Parou para pensar, pessoal? Então é assim. Mas por quê? Em decorrência do trabalho. Em decorrência do trabalho. E pode levar à ocorrência de lesões ou agravo à saúde do trabalhador. Tá lá. Vou trazer outro exemplo. O trabalhador que trabalha no frigorífico, descarregando nos açougues a carga do boi. E assim, lesão, tem que descer a escada do caminhão, depois eu tenho que entrar com o boi abatido no ombro, tem que pendurar no gancho,
Muitas vezes pode estar gelado também esse boi. E tudo isso vai trazer lesão aonde? Trazer a lesão física primeiro do trabalhador, a saúde do trabalhador físico e também as questões relacionadas à parte mental dele também. Então, é isso que a gente tem que começar a avaliar agora, pessoal. Não tem jeito. Não tem como. E a preocupação com as empresas, porque vai aumentar o índice de sucesso. Então, não se trata de verificar sintomas individuais ou sensação do que está ocorrendo no trabalhador, ou de medir algum sinal biológico, por exemplo, mas de se verificar as condições de trabalho. E é isso mesmo, pessoal, as condições de trabalho. Começa a olhar agora, vai no supermercado, vê se no caixa ali do supermercado que você frequenta tem esteira. Ou a operadora fica puxando com a mão, tem que pegar a caixa de leite, tem que se dar aquela fila, é cliente estressado, não pode ir no banheiro. Então, é isso daqui que a gente tem que começar a ver agora. Verificar as condições de trabalho que o trabalhador está submetido, para dar, sim, a solução para o ambiente de trabalho, para trazer a solução para o ambiente de trabalho, para o coletivo, que vai ajudar todo mundo. Isso daqui é um ponto importante. Então, para a gente estar encerrando, pessoal, e amanhã a gente volta aqui no vídeo 2, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho para fins de aplicação, gerenciamento de riscos, PGRs, perigos decorrentes de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho, que podem gerar efeitos na saúde do trabalhador em níveis psicológico, físico e social, como, por exemplo, desencadeamento ou agravamento de estresse do trabalho, esgotamento, depressão, DORT, entre outros, e também síndrome de burnout. E amanhã, pessoal, amanhã a gente vai continuar, e eu quero trazer o assunto adiantar. Por exemplo, vai colocar no ASO o risco psicossocial? A gente vai tratar isso daí amanhã. Será que eu preciso de um psicólogo para avaliar o risco psicossocial? A gente vai tratar isso daqui também amanhã. Pessoal, então, você que está acompanhando a aula, deixa eu agradecer, pessoal. Quem quer colocar alguma pergunta, pessoal, tá? Quero aprofundar, entrar em. Mas se você quiser colocar alguma pergunta, então, à disposição já. Quem quer falar alguma coisa? Estou aqui para poder ajudar vocês. Ó, se ninguém tem dúvida, eu só tenho a agradecer todo mundo que esteve por aqui nessa noite de quarta-feira, 14 de maio de 2025. Amanhã, pessoal, a gente continua a aula. O assunto é bem isso, a aula também. Gravei alguns trechos da aula aqui, depois eu vou colocar lá no grupo lá do nosso curso Psicossocial PGR 1415. E aí, se você tiver dúvida, você pode interagir lá no grupo. Hoje e amanhã o grupo vai estar aberto, tá bom? Para interagir. Quem gostou, vai fazer depois um novo encontro. Você pode convidar novos colegas, porque aqui, pessoal, é para a área de segurança do trabalho, para você entender. Você, né, tem novas oportunidades, novos negócios surgindo, mas você tem que estar na frente, você tem que crescer. Beleza? Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Quem tiver dúvida, estou lá no grupo também, vocês podem perguntar lá. Quem perguntar aqui também, estou à disposição. Tá bom, vou encerrando por aqui, mas estou aqui, tá, pessoal? Pode perguntar. Valeu, pessoal que participou. Uma boa noite para todo mundo. Amanhã, pessoal, volta às 7h30. Se quiser convidar mais colegas, está à disposição. Pode convidar mais colegas também. Tamo junto amanhã, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima noite para todo mundo. Estou encerrando aqui com o pessoal aqui também do Instagram que acompanhou o professor. Pessoal, tá muito legal, a aula tá gravada também. Se você quiser acompanhar, a aula tá gravada. Depois você entra lá nos nossos grupos e lá no nosso grupo de WhatsApp, lá vai te ajudar bastante, tá bom? Curso Físicos Sociais atualizando o PGR para a área de segurança ao trabalho. Amanhã a gente tá junto, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.
Obrigadão, hein?